Essa imagem aqui é ao vivo, tá? Da casa do Naim. Nós estamos lá. Daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. Guastelli, comentarista, advogado, vai estar com a gente. Renato Lombardi também falando sobre a morte do Naim, o adeus a esse cantor de muitos sucessos, de muitas músicas que tocaram e tocaram bastante, principalmente nos anos 80. Olha, mas essa última pergunta da Samara para o delegado, porque a gente está vendo agora a casa, a gente está vendo a frente da casa. Onde estavam essas pessoas que viram o corpo? Onde estava o corpo? Na sala? Tem um janelão grande de fora que as pessoas possam ver o corpo? Ou alguém ligou dizendo que um corpo estava ali dentro? A informação que nós temos é que uma pessoa que estava fazendo uma manutenção do lado externo viu o corpo do Naim caído. Quem está lá na porta da casa agora é o Dr. Guastelli. Ele vai poder, inclusive, mostrar um pouco mais a residência, que é o local do Naim há poucos dias. Ele se mudou para lá há poucos dias. Dr. Guastelli, boa tarde. Você tinha contato com o Naim, né? Você acompanhou, fez alguns trabalhos com o Naim e hoje você esteve também com a polícia, com os policiais que investigam o caso para saber se existe uma pessoa que entrou na casa ou se foi um acidente doméstico. Boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Lombardi. Realmente, o Naim, além de ser cliente, era um amigo meu, da minha família, há mais de 10 anos. Então, tinha uma relação, uma amizade muito estreita com ele. Tanto é que o último contato que eu tive com ele foi no dia 28 agora de maio, ele me parabenizando aí pela minha participação no programa do Cidade Alerta, né? Agradeci, perguntei se estava tudo bem, ele falou que estava e que logo, logo ele mudaria aqui para Taboão, que ele estava vivendo com a ex-companheira dele, a Andréia, no Morumbi, né? E iria mudar aqui para Taboão. Tanto é que, segundo informações aqui dos vizinhos, não fazia nem uma semana que ele tinha mudado para essa casa aqui, aos meus fundos, né? E hoje pela manhã fiquei chocado ao ligar de manhã a televisão, vendo no BG Manhã a informação triste, né, da morte do nosso amigo Naim. Então fiquei assim chocado e a primeira pessoa que entrei em contato foi a Andréia, ela não atendeu e na sequência liguei para a filha dele, a Noelle, né, de 45 anos, com a qual também ela não sabia. Eu fui a primeira pessoa a informar do óbito, né, do pai. Ela ficou chocada, extremamente chocada, porque eles não tinham uma relação de contato há mais de 5 anos, em decorrência dos problemas anteriores com a ex-esposa do Naim, do que inclusive ele foi preso por violação de uma medida protetiva há uns anos atrás. Então, tudo isso causou esse desgaste na família, com o relacionamento familiar com a filha, a ex-esposa. Então, o que acontece? Ele já não tinha mais esse contato, então ela não sabia, ela ficou chocada. E aqui hoje, né, Gotino, eu acabei de vir, cheguei faz 10 minutos aqui na frente da residência, é muito estranho tudo o que aconteceu. Porque segundo a Andréia, né, segundo o depoimento dela em entrevista que ela já deu, ela teria saído ontem com o Naim para jantar aqui numa padaria próxima a essa residência e estavam acompanhados de uma outra pessoa. Tá? E aí ela trouxe ele para cá e diz ela que teria saído por volta de 1h da madrugada e deixado ele aqui e ele estava bem, né? E é muito estranho como ele foi encontrado, né? Ainda não tive acesso às fotos, voltei agora à tarde às fotos do encontro do cadáver do Naim na residência, mas o que me chama e causa estranheza é como um funcionário, né, de uma operadora de telefone ou de televisão a cabo conseguiu localizar, verificar o corpo dele por uma fresta da janela. Nós estamos aqui, né, na frente da casa, depois a Sandra pode mostrar aqui a janela, o pequeno espaço, né, se os postes são do outro lado da rua. Como que a pessoa teve esse acesso, esse contato visual de localizar esse cadáver, que segundo informações é uma escada aqui interna que foi encontrado o corpo do Naim. Então são perguntas que a polícia vai precisar esclarecer, não só o laudo necroscópico do cadáver para dizer se foi uma causa de morte natural, um infarte, um derrame fulminante ou um AVC, a gente não sabe. Então isso quem vai esclarecer é o laudo necroscópico e também a perícia aqui, que o delegado, o doutor Daniel, aqui do 1º DP de Taboão da Serra, que inclusive ele conseguiu dar o caso Richthofen lá, ele foi o delegado responsável por colocar Richthofen atrás das grades, junto com os irmãos Cravinho,
E ele está empenhado também em resolver esse caso. Se foi uma morte natural ou foi um crime. Porque isso tudo são informações preliminares aqui da polícia, né? São informações preliminares aqui que a gente obteve junto a Andréia, alguns vizinhos. Então isso tudo está muito cedo para dizer realmente se foi uma morte natural ou um crime, Gotino. Olha, eu vou pedir para você checar uma informação para mim e vou pedir um favor para a tua cinegrafista, que é a Sandra Alves, a Sandrinha, que é uma das mais competentes cinegrafistas do Brasil, uma das primeiras mulheres. Na época que a câmera era enorme e pesada, ela já colocava a câmera no ombro. A Sandra, tive o prazer de trabalhar com ela em muitos momentos, para ela mostrar a fachada da casa. Se você puder, Sandrinha, mostra pra gente a fachada da casa, pra gente tentar entender como é que viram o corpo do Naim caído na madrugada. Isso, perfeito, perfeito. Olha só, se a casa ela é toda fechada, como conseguiram ver? Essa indagação feita pelo Guastelli, ela é muito interessante. Como é que viram? Ah, viu pela fresta, mas quem que vai enfiar a cara lá de madrugada para saber que tem uma pessoa caída? Tudo escuro. Então, são perguntas. Por isso que o delegado falou, olha, pode ter sido um acidente doméstico? Sim, mas eu não descarto nenhuma outra possibilidade. Vou esperar minha equipe dar uma checada nos laudos, conversar com o pessoal do IML e ir até o local. Então, olha só, a Sandra está fazendo um giro agora para a gente entender como é que conseguiram ver... O cara do outro lado do poste, é tudo fechado ali. A casa é muito fechada, exatamente. Super fechada. E o que eu quero pedir para o Guastelli, se ele tem contato com a filha do Naim, o Naim não tinha uma boa relação com a filha. Então eles não se encontravam. Chegou uma informação para mim aqui, Guastelli, de que o sonho dele era conhecer a neta. E ele não tinha conhecido a neta. Ele morreu sem conhecer a neta que nasceu já faz um tempinho e ele não teve acesso, ele não pôde conhecer a neta. Você já tem essa informação ou você consegue checar ela pra gente, Guastelli? Não, exatamente, Gotino. O ano passado, por volta de setembro, mais ou menos, ele me procurou, me pediu ajuda para entrar com uma ação de visita das netas. Eu orientei o Naim, eu falei, Naim, não vamos fazer isso, que é tão chato um avô entrar com uma ação de visita das netas, mas, doutor, ela está me impedindo de ver, são duas netas que ele tem. A Noeli tem 2 filhos, então ele queria ver esses filhos que ele não conhecia. E um deles era recém-nascido, ele queria ter esse acesso. Eu falei, Naim, vamos tentar pelas vias amigáveis. Tanto ele me passou o contato dela, conversei. Ela falou, doutor, infelizmente não tem, meu pai é uma pessoa difícil. Eu falei, não, tá bom, Noeli, eu respeito e eu vou orientá-lo. E como eu tinha uma certa amizade com a pessoa com qual ela trabalha, eu falei, Naim, eu vou me dar por suspeito para entrar com esse processo, eu não posso entrar. Ele falou, não, doutor, faz. Eu falei, não, Naim, é por uma questão de ética profissional, eu não vou entrar. Peço que você procure um outro colega, e assim ele fez. E entrou com outro processo. Só que ainda estava na fase de citação da filha, para poder a filha ser citada, localizada, para ela responder esse processo de regulamentação de guarda. Então, realmente existiu esse processo, Gotino. Essa é uma informação, então, que confirma aqui o que eu recebi, que ele não conheceu... chegou para mim que ele não conheceu a neta, mas o doutor Guastelli está dizendo que ele não conheceu as netas. E aí não vamos entrar aqui no mérito, né? A filha dele, mãe das meninas, diz que tinha os motivos dela, que o pai era difícil, que eles não tinham uma boa relação. Olha, e outra coisa, o delegado quando fala, vai investigar e vai ouvir a ex-mulher que eles foram jantar numa padaria, voltaram. Como é que é a história? Quando você foi embora, vai o delegado perguntar como é que ele estava, Naim? Como é que ficou? Como é que não ficou? Quem trancou a porta? Ele trancou a porta, ele se despediu? Tem uma série de perguntas a serem feitas.